Saudações, companheiros da Honor Finance, tudo certo? Aqui é o Jordan. Hoje a gente tem uma questão para trabalhar com vocês. Você já se privou de vários luxos? Já cortou aquele iFood? Já tem uma conta na corretora? Já começou a investir, seja 100, 200 reais? E mesmo assim ainda não teve o crescimento econômico que você esperava ter? Vamos falar um pouco sobre quais são os motivos que mantêm as pessoas no ciclo da pobreza e como a gente pode reverter isso. A primeira coisa é não ter um planejamento financeiro claro. Eu não me refiro simplesmente a saber quanto você ganha e saber as suas despesas mensalmente, mas ter um plano de metas claro, que você pode aplicar ele no futuro, que seja mensurável, você consiga ver esse crescimento acontecendo e suas metas sendo estabelecidas e batidas. A solução para isso, apesar de simples, é bastante trabalhosa para quem está num mar de incertezas atualmente, mas comece fazendo um orçamento mensal. Alguns aplicativos ou planilhas de gestão financeira podem te ajudar a entender melhor quais são suas despesas e receitas e conseguir detalhá-la melhor para ter um centro de custo mais acurado e assim você descobrir exatamente e fazer uma análise mais precisa o que você precisa de fato alterar para ter resultados no seu orçamento mensal. A segunda parte é a acumulação de dívidas desnecessárias. Isso vai ficar muito mais claro depois de ter feito a análise do primeiro passo. Isso se dá principalmente pela irresponsabilidade no uso de créditos por algumas pessoas, sejam financiamentos, empréstimos pessoais ou os cartões de crédito. Isso pode ser percebido na população brasileira por um estudo de 2022 que apontou que 77,9% das pessoas estão em endividamento. Evite a armadilha de crédito e dê preferência a sempre realizar uma compra quando você tiver de fato dinheiro para realizá-la. Priorize o pagamento de dívidas sempre. Se precisar de ajuda, procure a Honor Finance para a confecção de um plano de pagamento e quitação dessas dívidas, para você se livrar delas o quanto antes. O terceiro ponto é não investir de forma correta. Por mais que os investimentos tenham se popularizado hoje em dia, muitas pessoas ainda mantêm o dinheiro ou na conta corrente ou simplesmente na poupança. Isso é uma perda de rentabilidade, isso é uma perda de valor com tempo para a inflação, como a gente já havia comentado na aula sobre reserva de valor. Outro problema disso é a promessa de lucratividade de investimentos, que às vezes tem promessas que são muito irreais, sem qualquer vínculo com as taxas de juros reais ou os mercados reais. A solução é sempre buscar conhecimento como aplicar e aperfeiçoar os seus investimentos. 3 dicas que temos para complementar os seus estudos nos investimentos são: entenda o seu perfil de risco para saber quanto você está disposto a estar exposto a risco em mercados, os prazos dos seus investimentos, quais são as validades e quando você vai poder resgatar esse dinheiro ou quanto tempo você tem que deixar ele travado em algum CDB, por exemplo. E por fim, ter clareza nos seus objetivos financeiros, saber quais são exatamente as metas que você quer atingir com cada um deles. Não se esqueça, antes de se arriscar para aumentar suas rentabilidades, ter sempre uma reserva de emergência, o que a propósito é o nosso quarto ponto. É muito legal o que os investimentos podem nos proporcionar em questão de crescimento de capital e formação de riqueza, mas é sempre importante estar preparado para eventuais problemas que você possa precisar de capital rápido, então a reserva de emergência entra para suprir isso. Muitas pessoas vivem no limite das suas possibilidades financeiras e não estão preparadas para uma eventual perda de emprego ou alguma crise médica que possa acontecer. Podemos dizer que a solução é construir sua reserva o quanto antes, mas não deixar de aproveitar oportunidades de mercado para conquistar outros objetivos. Faça sua reserva de emergência simultaneamente a você estar investindo com outros objetivos. O ideal é que você tenha de 3 a 6 meses do seu custo de vida mensal reservado com liquidez imediata para que qualquer tipo de emergência você possa estar acionando a sua corretora ou o seu banco. Finalmente, o quinto ponto, ignorar educação financeira. Um tema que foi discutido há algum tempo atrás foi
qual o conhecimento essencial para a formação de um jovem na questão de cuidados ao seu dinheiro. Que é uma discussão que, infelizmente, grande parte da população ainda não dedica o tempo essencial para desenvolvimento da sua educação financeira ou como gastar o seu dinheiro. Por isso, a solução é invista primeiramente na sua educação financeira antes de tudo. Busque informações em blogs, algum tipo de curso. Separe algum valor para começar a entender o mercado de ações, seja 10, 15 reais para começar a comprar e vender, para você entender como ele funciona. Quanto mais conhecimento você adquirir, melhor será a sua capacidade de tomada de decisões financeiras, que pode ser revertido em uma maior rentabilidade média da sua carteira, por exemplo. Bem, esses foram os 5 principais erros financeiros que a maioria das pessoas cometem, mas me digam vocês, já cometeram alguns, deixaram de cometer algum desses erros? Curta o nosso vídeo, comente, a gente está interessado em saber, ter esse contato com vocês. Lembrando que esses erros podem ser corrigidos a qualquer momento, para que você tenha uma vida financeira mais saudável. E nós da Honor Finance nos propusemos a ajudá-los da melhor forma possível. Então, se você precisar de ajuda, entre em contato com a gente. A gente sempre vai estar disposto a trocar uma ideia, conversar sobre, poder analisar o problema numa outra ótica.